abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, irmãos. No capítulo 28, querido, do Evangelho de Mateus, mostra o fechamento do ministério, do ministério de Jesus, terreno. No capítulo 28, Jesus já tinha ressuscitado, louvado seja o nome santo do Senhor, apareceu, aleluia, às Marias, apareceu aos discípulos, louvado seja o nome santo do Senhor, e deu uma ordem específica para os discípulos, para a igreja, para aqueles que criam nele, louvado seja Deus. E no versículo de número, aleluia, versículo de número 18, do capítulo 28 de Mateus, diz: e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo ou dos séculos. Aleluia. E você diz amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Hoje vivemos dias bem trabalhosos. E o interessante é que quem vivia esses tempos trabalhosos outrora, no passado, eram pessoas adultas. Hoje em dia tem jovens no nosso meio. Os jovens também estão passando por dias trabalhosos. Já parou para pensar nisso, irmão? Jovem com depressão, com crise de ansiedade? Tem, pastor? Com certeza. Jovens na flor da idade que a mente está andando mais rápido do que a vida. E infelizmente, louvado seja Deus, já precocemente estão passando por problemas existenciais presentes na vida de pessoas adultas, pessoas casadas, pessoas que têm filhos. Jovens hoje estão passando por esse tipo de crises existenciais, para você entender que os tempos a qual nós estamos vivendo são dias trabalhosos. E a Bíblia diz, o Senhor Jesus nos advertiu que verdadeiramente esses dias iriam chegar. E nós estamos passando por esses dias. E mesmo em dias trabalhosos, e mesmo em dias, irmãos, de dificuldades na nossa vida, o que devemos fazer? Em quem devemos confiar? A quem devemos recorrer? Qual porta nós devemos bater? Se formos falar de opções, temos várias. Opções, portas, pessoas a recorrer, a procurar. Nós vamos ter várias pessoas, nós vamos ter várias opções. Mas tem um detalhe na nossa vida, e você é prova disso, que durante a sua caminhada, muitas pessoas que você disse, eu posso contar com ele, você, quando precisou, não pôde contar.
Você já passou por isso, de dizer, louvado seja Deus, não, quando eu precisar, com certeza, ela vai me socorrer, ou ele vai me socorrer. Quando você precisou, procurou, você não pôde receber ajuda. Eu já passei por isso, irmão, e eu estou falando de algo que vivi. Eu me lembro que, trabalhando na área da pintura, muito tempo para uma pessoa, dando sangue, diz assim, né? Falamos, dando sangue para essa pessoa, salvando eles de alguma situação, trabalhando às vezes de noite, trabalhando às vezes final de semana, deixando até o meu momento com família para poder estar socorrendo essa pessoa. Quando eu adoeci e precisei fazer um exame muito caro, eu pensei, eu vou procurar ele vai me ajudar. Ele tem dinheiro, então ele vai me ajudar. E eu fui até essa pessoa e disse, eu estou precisando fazer um exame muito caro, porque eu estou doente, fui diagnosticado com um tumor na cabeça, e eu preciso fazer esse exame. E eu vim aqui para saber se o Senhor conhecia algum lugar que pudesse fornecer para mim esse exame mais barato. Eu fui nem pedir para ele pagar tudo, pedi para diminuir, se ele conseguia diminuir o valor desse exame. E ele simplesmente olhou para mim e disse assim, problema? Procure em quem você votou. Ele mandou eu procurar, olhando para mim, em quem eu tinha votado. Quem você foi lá na urna, fez lá e confirmou, procure essas pessoas que você votou. E eu saí dali na presença daquele homem, querido, arrasado verdadeiramente, entendendo que enquanto o funcionário está produzindo, é o único momento que ele tem valor para o patrão. E não se iluda, irmão, pode ser qualquer patrão. Nem vem, não, vai quebrar a cara de novo. Não se iluda, o funcionário só tem valor enquanto ele está produzindo. Ele deixou de produzir, ele perdeu o valor para o patrão. E muitas vezes eu deixava de vir para a igreja, deixava de vir para a escola bíblica dominical e ia para socorrer. Mas quando eu precisei de socorro, essas pessoas eu não pude contar com essas pessoas. Então, verdadeiramente nós vamos ter N opções, mas na verdade, irmãos, são poucos aqueles que nós vamos poder contar. É pouco aquele que você vai poder realmente contar com ele. Mas só que nós ainda estamos nesse mundo, então a quem nós vamos recorrer? A quem nós vamos pedir ajuda? E é exatamente sobre isso que Deus falou no meu coração esse dia. Nessa palavra que nós lemos hoje, no último versículo, o versículo de número 20. Que depois que ele apareceu aos discípulos e deu a ordem para os discípulos, olha, vão com todo mundo e preguem o meu evangelho. E das pessoas que vocês ganharem, ensinem elas a guardar tudo aquilo que eu tenho ensinado a vocês. Façam discípulos e batizem também no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. E ele continua dizendo, e eu, na parte final do versículo, e eu, é uma garantia que ele deu, e eu estarei convosco, ou melhor, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Sabe aquele momento que você
você procura quem você achava que estaria ali e você não acha. Isso não vai acontecer com Jesus na tua vida. Sabe aqueles mais chegados que você procura e de repente, cadê? Sumiu, foi embora, me esqueceu. Isso não vai acontecer com Jesus na tua vida. O começo do seu ministério terreno, ou melhor, quando ele é anunciado pelo anjo Gabriel a Maria e a José, e dizendo para eles inclusive o nome que esse menino teria, dizendo: e ele será chamado Emanuel, que significa o que, irmão? Deus conosco. O seu próprio nome aponta para esta provisão da sua presença todos os dias da nossa vida, todos os dias da minha e da sua vida. A provisão da presença dele, a provisão do cuidado dele em prol das nossas vidas. É por isso que eu ministro nesta noite para você, talvez que foi traído, talvez foi abandonado, talvez foi abandonada, talvez foi deixado de lado ou desprezado por alguém. Eu quero dizer para você que você, aleluia, não precisa se desesperar. Você não precisa colocar as duas mãos na cabeça e arrancar os seus cabelos desesperada. Ah, me esqueceram, ah, me abandonaram, me desprezaram. Não, você não precisa se desesperar. Aquele que verdadeiramente tem poder para fazer algo pela tua vida não saiu de perto de você. Talvez aquele que saiu de perto de você, talvez até queria poder lhe ajudar, mas estava sem situação, sem condição. Outros talvez até tinham condição, mas escolheu simplesmente deixar você se virar. Todavia, o que mais importa, irmãos, o que mais importa é que Jesus, Ele continua sendo Deus conosco. Ele continua presente comigo e contigo todos os dias da minha e da tua vida. E hoje eu percebo aquilo que está escrito em Salmo, que é bem claro, irmão. Ele vai até mais profundo. É possível que um pai e uma mãe se esqueça do filho que amamenta? É possível isso? O pai e a mãe esquecer de um filho que amamenta? E ele diz: mas isso porventura acontecendo, se uma mãe porventura esquecer do filho que amamenta, ele diz: todavia eu, o Senhor, aleluia, não te esquecerei. Só estamos de pé até hoje, eu só estou de pé até hoje, vivo até hoje, porque Ele tem sido bom em prol da minha vida, e tem sido bom em prol da tua vida. Alguém bate no peito e lembra daqueles momentos de perigo que aconteceu lá no mundo, ou já aconteceu até você na presença de Deus. Aí vocês lembram daqueles momentos, uma vez na descida ali do Castelão, perto ali daquelas fábricas de tijolo, aquelas fábricas ali de gesso, telha que vem dali, eu descendo na bicicleta, vindo do trabalho e me enxerindo, soltei as mãos do guidão. Que é isso, pastor? Os meus primos vinham atrás, eu passei deles, ganhei na corrida,
e aproveitei a descida para descansar. E soltei a mão do guidão e fiquei de braços cruzados e a bicicleta descendo. E ainda olhando para trás, quando eu olho para frente, um carro sai da mão dele e entra na contramão, e eu bato de frente no carro. Aí de repente parecia o filme do Homem-Aranha, eu caí do outro lado de pé. Digo, não, eu devo estar com superpoder, deve ter. Caí de pé, irmão, e fiquei só me tremendo lá, todo me tremendo. E a bicicleta toda amassada no chão. E eu não entendi, rapaz, como foi que eu não entrei no para-brisa desse carro. O meu tio, essa semana, o Océlio, andando de bicicleta, teve uma pequena batida. Ele bateu a cabeça no para-brisa que quebrou o para-brisa. Devagar, eu vinha de velocidade, com velocidade. E caí do outro lado em pé e não aconteceu nada comigo. E eu ficava me perguntando, meu Deus, como foi que eu não entrei nesse para-brisa? Como foi que não aconteceu algo pior? Talvez alguém bata no peito, porque na hora eu virei meu corpo, saí, fui ágil, pulei por cima e caí de pé e nada aconteceu comigo. Eu digo, não, Senhor, não foi a minha agilidade, não foi a minha capacidade, aleluia, mas foi a tua mão que me guardou, aleluia, naquele dia. Eu me lembro uma vez, estava bem quietinho em casa, irmão. Eu não sei o que é isso com esses meninos que inventam de sair de casa sem propósito. Morando na Lagoa Seca, saí de casa quase no final da tarde e fui na direção do campo de futebol da Lagoa Seca. Chegando na Lagoa Seca, estavam lá os amigos, meus amigos de novo. Estavam lá os amigos da Lagoa Seca. Quando eu chego no campo, os times começam a brigar. E os moradores aqui da Lagoa Seca logo correram para pegar o revólver. E foi aquele alvoroço. O outro time correu, pegou o ônibus para ir embora. Aí os meus amigos saíram correndo atrás do ônibus com pedra na mão. Aí eu, xerido, saí correndo atrás dos meus amigos. Saí correndo atrás dos meus amigos. Sem pedra na mão, era só correndo, irmão. E o ônibus andando, passando, chegando bem próximo da frente da nossa sede. Irmão, e eu aqui correndo, o povo aqui jogando pedra, eu no meio. Sem pedra na mão, sem nada, só correndo com ele. Quando de repente o ônibus, o motorista não dá um freio. Quando ele freia, irmão, eu estava cheio de amigos ao redor. Quando ele freia, na parte de trás desse homem com a arma na mão, quando eu procurei meus amigos, cadê ele? Eu fiquei sozinho, paralisado, gelado, olhando para aquele homem com a arma na mão, apontando para mim. Eu digo, pronto, eu não tenho tempo para pensar. Digo, pronto, só fiquei todo me tremendo de novo, fiquei todo me tremendo sem conseguir correr para lugar nenhum. E o homem apontando a arma para mim, quando de repente uma mulher gritou, pelo amor de Deus, não mata esse menino não. Pelo amor de Deus, não mata esse menino não. E o cara entrou no ônibus, irmão, e foi embora. Aí eu digo, não, porque ele olhou para mim e ficou com medo de mim. Não, mas foi a misericórdia de Deus pela minha vida. É a misericórdia de Deus pela tua vida. Eu estou falando de coisas que eu passei e de coisas que você passou. E de momentos difíceis que você enfrentou. E de perigos de morte que você já passou na tua vida. E de afrontas tremendas, tantos livramentos que Deus deu. E ainda digo mais, e de coisas que iam acontecer com você, que Deus nem permitiu você ver, porque antes de acontecer, Ele já interviu, louvado seja Deus, te livrando
te guardando contra todo o mal que intentou contra a tua vida. Você pode levantar a mão para adorar a Ele nesta noite. Ele tem cuidado de mim e de você. Não é a minha força, não é a sua força, não é a nossa agilidade, não é a nossa sabedoria, é a misericórdia de Deus. E que se não fosse ela, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui. Sabe o que eu acho interessante no ministério de Jesus? É que no ministério de Jesus, amados, quando ele termina o seu ministério, ainda aqui na terra, a única ordem, ou a única palavra que ele dá para os seus discípulos é dizendo para eles: vão agora por todo mundo e preguem o Evangelho. Para pensar nisso, irmãos. Jesus não ressuscitou e de repente chegou para eles e foi dizendo: eu vou te dar um segredo para você virar milionário. Eu vou te dar aqui o segredo para você conseguir vencer na sua vida financeira. Eu vou te dar aqui a chave da tua casa própria ou do teu carro zero. Não. Quando ele ressuscitou, ele olhou para os discípulos e disse: agora vão por todo mundo e pregue o meu Evangelho. Mas mais cedo, no capítulo de número 16, ele garantiu algo para eles, dizendo: vocês primeiro buscam Deus em primeiro lugar e a sua justiça, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu vou acrescentar para vocês. E no final ele diz: agora vão e preguem o meu Evangelho, e nos dá garantia dizendo: e eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O segredo do teu sucesso em todas as áreas da tua vida, o segredo do teu sucesso é continuar na presença de Deus. O segredo de grandes conquistas que você vai ter, seja no teu trabalho, seja familiar, está condicionado à presença de Deus na sua vida. Se você se esforçar, se você for uma pessoa inteligente, se você souber organizar a tua vida financeira, se você não for uma pessoa estragada, porque tem gente estragada, meu irmão. Tem gente estragada dentro da igreja. Quando vocês entendem essa palavra, estragado, não é estragado de podre, não, viu, querido? Pelo amor de Deus, porque às vezes a gente usa uma expressão, aí os irmãos podem entender errado, misericórdia. Mas pessoas, irmãos, que gostam de esbanjar, gastar, e não pensa nem no dia de amanhã. Pastor, a Bíblia não diz que o dia de amanhã não pertence a nós, só pertence. Mas misericórdia, irmão, vigia. A pessoa. Então, se você for uma pessoa esforçada, que corre atrás dos seus sonhos, organizada na tua vida financeira, dentro do teu lar, sabe organizar bem o seu tempo, porque eu não entendo o que é isso. Eu não entendo o que é isso de pessoas que não têm o seu tempo organizado. Tem tempo para tudo,
Mas o tempo para a obra de Deus não tem. Não tem tempo. Não vou para a consagração, não tenho tempo. Não vou para a escola bíblica porque não tenho tempo. Não vou para o culto porque não tenho tempo. Não vou para o evangelismo porque não tenho tempo. Não, é mal administração do seu tempo. Nós temos tempo suficiente para tudo, irmãos. Para tudo nós temos tempo suficiente. Nós temos tempo para trabalhar, nós temos tempo para descansar, nós temos tempo para o nosso lazer, nós temos tempo para fazer a obra de Deus. O que falta é organizar o nosso tempo, porque nós temos o melhor em nosso favor, que é a presença dEle. Nós temos a presença dEle. Ele nos garantiu: eu estarei convosco. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. É promessa dele, é promessa de Jesus, não nos deixar só em nenhum minuto, em nenhum segundo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando você vai dormir, aleluia, Ele está lá te guardando, te livrando, te protegendo. Quando você acorda, Ele já está ali, dizendo: bom dia, filho, bom dia, filha. Quando você vai para o trabalho, Ele te acompanha. Quando você volta, Ele está contigo. Quando você está triste, Ele está ali para te acalentar. Quando você está alegre, Ele está ali também para se alegrar contigo. Aleluia. Quando você está passando por luta, Ele está dizendo assim: filho, eu estou permitindo aí porque eu quero te ensinar algo. Eu quero que tu amadureça nessa área. Eu quero que tu cresça nessa área. Mas não se preocupa, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora Ele nesta